Quanto custa um inventário? Essa é uma dúvida bem recorrente e esse é mais um daqueles casos em que procurar no Google nem sempre vai te dar uma resposta exata. Nesse vídeo não só eu vou te mostrar o quanto custa um inventário, como também te mostrar que a falta de estratégia e planejamento na sucessão de bens pode se tornar um problema. Tá, mas primeiro vamos entender o que é planejamento sucessório, né? Que palavra é essa? Planejamento sucessório é um tipo de estratégia que se constrói ao longo da vida para que os seus sucessores, filho, cônjuge ou qualquer outro, recebam seus bens da forma mais rápida, menos burocrática e menos onerosa possível. Tá, mas se eu não quiser fazer nada disso, se eu não quiser planejar nada, eu vou perder todos os meus bens, eu não vou deixar nada para meus filhos? Calma aí que eu não falei nada disso. Se nenhum tipo de planejamento for adotado e se nenhuma estratégia for feita, os bens vão ter que entrar no inventário para que eles cheguem até os filhos e o cônjuge. Isso tudo na forma e na proporção que a própria legislação diz para fazer. A gente pode considerar essa uma forma automática de sucessão de bens. Tá, mas eu acho que tu ainda deve estar te perguntando, mas qual o problema de fazer dessa forma automática? Não existe nenhum problema em fazer a sucessão de bens dessa forma automática, através do inventário. Mas existe um grande risco em diversos casos de realização de inventário em que os próprios bens têm que ser sacrificados para que os herdeiros possam arcar com as despesas do inventário. Tá, mas isso está muito genérico, eu vou te explicar aqui com um exemplo que eu acho que vai ser muito melhor. Vamos considerar aqui uma família composta por uma mãe, um pai e um filho. O pai e a mãe adquiriram uma fazenda na zona rural há mais de 20 anos e pagaram R$250 mil nessa propriedade. Guarda esse valor de aquisição que vai ser importante lá na frente. Voltando aqui. O pai e a mãe, sabendo que é o único bem que conseguiram adquirir durante toda a vida e que a lei já garante que o filho vai receber esse imóvel quando eles vierem a falecer, eles nunca fizeram um planejamento sucessório ou criaram uma estratégia. E como em muitos casos aí eles nem sabiam que isso podia ser feito, né? Até que algum tempo depois, o pai e a mãe vêm a falecer no mesmo dia, né? Restando ao filho abrir o inventário para continuar o legado da sua família e se tornar o proprietário do único imóvel que a família tem. Nesse caso, né, ao invés de simplesmente transferir a propriedade para o seu nome, o filho vai ter que enfrentar o inventário, como se fosse um pedágio para ele ter essa propriedade no seu nome. Então vamos lá, esse imóvel que foi adquirido há muito tempo atrás, por R$250 mil, no momento do falecimento dos pais ficou avaliado em R$10 milhões, visto que a família valorizou aquele imóvel, plantou, criou uma área produtiva, o que é muito normal em propriedades rurais, né, que foram adquiridas há muito tempo. Elas vão evoluindo ao longo do tempo, vão se valorizando. Bom, a partir disso vamos fazer todos os cálculos para a gente entender o quanto desse valor dessa fazenda, né, do único bem que tem, ele vai ser gasto para ter que pagar o inventário, ou seja, quantos por cento desse valor vai ser destinado para as despesas do inventário. Então, na famosa busca rápida no Google, né, o que a gente vê é uma estimativa de mais ou menos 11% do patrimônio deve ser destinado para as despesas do inventário. Mas não é tão simples assim, eu vou te mostrar que é muito fácil passar dessa porcentagem quando a gente não tem um planejamento ou uma estratégia, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração no inventário é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ITCMD. Esse é um imposto estadual que tem uma alíquota máxima de 8% sobre o valor dos bens. Esse imposto cabe aos estados estipular cada alíquota, né? Desde que não ultrapassem esses 8%. No Rio Grande do Sul aqui, a gente tem uma alíquota máxima de 6%, mas como o limite nacional é 8%, e aqui no Rio Grande do Sul um tempo atrás já foi 8%, a gente vai usar os 8% aqui para esse cálculo. Então dessa propriedade que vale R$10 milhões, no momento da morte, o herdeiro teria que desembolsar só de imposto um total de R$800 mil. Ainda é indispensável que ele procure um advogado para instruir ele e auxiliar em todo o processamento do inventário até a finalização. Pela tabela de honorários da OBRS, um advogado pode cobrar até 10% do valor dos bens no inventário, mas aqui vamos colocar uns 8%, que é uma média comum no mercado, né? Então aqui a gente já tem mais R$800 mil só em honorários advocatícios, levando em consideração aí que os honorários são relativos ao patrimônio, então eles são uma porcentagem do patrimônio. Em todo o inventário a gente tem que ter despesas com certidões atualizadas e qualquer outro tipo de documentação que seja necessária, a gente coloca em torno aí, pela complexidade da propriedade, mais uns R$2 mil. A escritura pública que vai ser feita em cartório vai pagar mais ou menos uns R$5 mil. E o registro de imóveis em torno de mais R$5 mil. Somando tudo isso, o herdeiro vai ter que desembolsar em torno de 16% do patrimônio só para concluir o inventário, ou seja, mais de R$1.600.000 que vai ter que tirar do bolso para conseguir a propriedade no seu nome. Quem tem esse dinheiro na mão para pagar o inventário da noite para o dia? Bom, só aqui a gente já passou desses 11% do Google, né? Mas a gente não pode deixar
de trazer mais ainda para a realidade esse exemplo. Como eu disse, não é normal que alguém tenha esse valor disponível, né, da noite para o dia para quitar as despesas de um inventário. O normal é não ter esse valor. E qual a solução? Vender o patrimônio. A solução é vender o patrimônio para conseguir liquidez e conseguir custear as despesas do inventário. Então a realidade é que o herdeiro se vê tendo que se desfazer de todo o patrimônio que os pais construíram a vida inteira e que ele também deve ter contribuído a vida inteira para que aquilo se valorizasse, para que aquilo crescesse, para que toda essa valorização fosse expressa no valor do bem ou nos negócios da família. Mas aí a gente tem um problema. O herdeiro, ele vai ter pressa em vender esse patrimônio, porque ele precisa finalizar o inventário. Tu realmente acha que um investidor ou um comprador que identifique essa situação, ele vai comprar esse imóvel pelo valor de mercado? Será que o herdeiro realmente vai conseguir vender por esses 10 milhões e botar esse dinheiro no bolso? Com certeza não. Qualquer comprador que identifique essa situação vai oferecer uma defasagem bem grande no imóvel, normalmente à vista, porque existem muitos investidores, muitos compradores aí que conseguem nessas negociações vantagens muito grandes. Então se chega um comprador e oferece 8 milhões à vista pelo imóvel, o herdeiro nessa situação, tendo que ter liquidez, tendo que ter dinheiro no bolso para quitar o inventário, tu acha que ele não aceitaria? Claro que aceitaria. E só aí tem uma defasagem de 20% no valor do patrimônio. Então o herdeiro foi lá, vendeu por 8 milhões de reais e aceitou essa perda de 20% aí no patrimônio da sua família. Mas não é só isso, né? Lembra que eu te falei para lembrar daqueles 250 mil que era o valor de aquisição do bem há 20 anos atrás? Pois é, esse bem se valorizou ao longo do tempo. E no Brasil, a gente tem uma coisa chamada ganho de capital. O ganho de capital, ele é um tributo cobrado sobre a diferença da valorização de um imóvel ao longo do tempo. Então ele tem uma alíquota progressiva. Vamos ver aqui. Nesse caso, como existe uma alíquota progressiva e o ganho de capital é apurado entre a diferença da aquisição de um bem e o valor posterior da venda, a alíquota desse caso vai ficar em 17,5%, o que gera uma despesa de R$ 1.356.250 só de ganho de capital, mais um tributo aí que tem que se pagar. Pois é, vamos atualizar nossa tabelinha aqui de despesas do inventário para a gente entender o quanto dessas despesas foram subtraídas do patrimônio desse herdeiro, quanto que esse herdeiro perdeu do patrimônio só com o custeio do inventário. Então aqui num patrimônio de 10 milhões de reais, descontando o ITCD, honorários advocatícios, certidões, cartório, registro, o ganho de capital, mais o deságio na venda, aquele patrimônio que era de 10 milhões de reais, quando chegou na mão do herdeiro, ele ficou em R$ 5.031.750. Ou seja, quase 50% do valor do patrimônio foi utilizado para custeio das despesas com o inventário. E esse é o risco que se corre de não realizar nenhum planejamento, nenhuma estratégia sucessória. Que no final das contas, a forma automática e natural de transferir os bens para um herdeiro, que seria o inventário, pode não funcionar da forma que a gente imagina, trazendo inclusive danos ao próprio patrimônio e deixando os herdeiros com muito menos patrimônio do que a gente imagina. Então, com todo esse cenário que eu apresentei aqui, fica muito claro que o planejamento sucessório, a estratégia de sucessão de bens, ela é utilizada para que o desejo de uma pessoa seja realizado na transmissão desses bens para os seus sucessores. O advogado que está realizando o planejamento sucessório, ele vai fazer com que o desejo da pessoa seja cumprido ao final de sua vida com a maior eficiência, a maior agilidade, a menor onerosidade e a menor burocracia possível. Tu ficou com alguma dúvida? Põe aqui nos comentários e já se inscreve no canal, curte aqui para mais vídeos como esse.